Boa noite! Então, com o objetivo da gente revisar nossos conteúdos trabalhados nas nossas 3 teleaulas anteriores, nós vamos pincelar um pouco dos assuntos que nós trabalhamos em sala. Espero que vocês tenham estudado para a nossa avaliação e vão tirar nota 10. Vamos iniciar relembrando lá por segurança no trabalho, o conceito de segurança no trabalho. Segurança no trabalho pode ser entendida como conjuntos de medidas adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de determinada atividade do trabalhador. Então, o objetivo da segurança no trabalho é prevenir possíveis doenças ou acidentes que possam vir a acontecer se elas não forem tratadas antes. Então, a segurança no trabalho, ela visa um trabalho de prevenção, de trabalhar as ações anteriormente, antes, para que não aconteçam acidentes e nem gerem doenças do trabalho. E aí, falando de acidente de trabalho, a definição, segundo a ABNT, a NR 14.280, é uma ocorrência imprevista e indesejável, instantânea ou não, pode ser momentânea ou não, relacionada com o exercício do trabalho que provocam lesões pessoais decorrente de riscos próximo ou remoto dessa lesão. Então, quando a gente fala de acidente de trabalho, são questões que não estão previstas. Nós vimos nas aulas anteriores que é importante a empresa se planejar, tanto na questão da segurança de trabalho, quanto também na questão ambiental, visando o bem comum da sociedade, tanto dos colaboradores quanto da sociedade que ela está inserida. E aí, o acidente de trabalho é algo imprevisto e indesejável. Ninguém deseja que aconteça acidente de trabalho, pode ser instantâneo ou não, relacionado com o exercício do trabalho que o colaborador vai estar realizando ali, que provoca lesões pessoais, principalmente lesões físicas visíveis, decorrentes de risco próximo ou remoto a essas lesões. Então, é bem interessante a gente atentar para isso, para que a gente não possa confundir com outras definições. A empresa, quando a gente fala, aconteceu um acidente, foi algo imprevisto, o que a empresa deve fazer? A empresa deve informar o INSS sob pena de multa, se ela não informar, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. Então, eu não vou esperar 10 dias para estar informando ao INSS. Eu vou informar até o primeiro dia útil seguinte à ocorrência. Aconteceu um acidente, por exemplo, na segunda-feira, na terça-feira, a empresa já deve estar informando o INSS sobre o acidente que possa ter ocorrido no trabalho com seus funcionários. E ainda, mesmo que esse acidente não haja necessidade de afastamento das atividades. Por que a empresa tem que informar? Porque às vezes esse acidente instantaneamente não vai gerar um prejuízo para o colaborador, que vai fazer com que ele não desempenhe as suas funções. Mas posteriormente, por causa desse acidente, pode gerar uma outra lesão, uma lesão que foi interna, não foi visível e que gera o afastamento desse colaborador. Essa comunicação, ela deve, do acidente de trabalho, que ela é conhecida, nós já falamos aí, como CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Ele deve ser preenchido em 5 vias. É importante essas 5 vias. Para que serve cada uma dessas vias? A primeira é para o INSS, a segunda vai ser para o segurado ou para o dependente, porque às vezes o acidente pode gerar morte, e aí vai ser para o dependente. A terceira vai ficar
disponível para os sindicatos da classe do trabalhador, a quarta via da empresa e uma quinta via fica responsável, disponível para autoridades públicas estarem solicitando essa outra via. Então essas vias nós, na nossa aula, lá na nossa primeira teleaula, nós mostramos lá. Existe um formulário no site do INSS que você pode estar preenchendo todas as informações detalhadas sobre o colaborador, sobre a empresa e sobre o acidente que ocorreu. Vale lembrar que é importante que tenha um atestado também junto para comprovar que houve esse acidente. Então, quando a empresa busca munir de questões para se prevenir mesmo, é importante que haja essa comunicação. Outra questão que nós falamos relacionada à segurança no trabalho é, além do acidente de trabalho, nós temos alguns tipos aí. Doença ocupacional, que não é algo instantâneo, ela é produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho. Então a pessoa, por exemplo, o digitador, ele vai estar podendo acarretar algumas doenças e vai estar relacionado à atividade que esse colaborador faz, ou seja, a própria atividade comprova a relação de causa e efeito entre o trabalho e a doença relacionada. Por exemplo, já adiantei aí o nosso exemplo, o caso do digitador, que pode estar desenvolvendo uma LER, uma lesão por movimentos repetitivos. Então é importante que a gente esteja atento também a prevenir ações. Nós falamos também nas nossas aulas, é importante que principalmente profissões que o risco é mais ergonômico, que pode estar desencadeando doenças ocupacionais, como da área de cada um de vocês aí, da TI, é importante que a cada 50 minutos, a cada 1 hora de trabalho, você para um pouco, vá, toma uma água, faça um alongamento, dá uma espreguiçada aí para que esteja evitando problemas em relação a problemas futuros. É uma forma de prevenção. E aí nós temos também doença profissional ou doença do trabalho. É aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. Existem algumas doenças que elas acontecem só para alguns colaboradores. Por exemplo, alguém que trabalha aí com produtos químicos, eles estão correndo risco de alguns tipos de doença. Os que trabalham com radiologia também podem ter doenças específicas relacionadas àquela profissão. Então, por isso é chamado doença profissional. Acidente típico ou comum é aquele ocorrido em função de condições especiais em que o trabalho é realizado. O camarada está lá realizando a sua atividade, ele sofre um acidente, é um acidente típico, ou que ele se relacione diretamente. Talvez não foi um acidente que aconteceu diretamente na sua atividade, mas ele ocorreu esse acidente. Relacionado ao exercício normal do trabalho numa determinada empresa. É muito importante, nós vamos comentar um pouquinho aqui também, mas a utilização do EPI correto, equipamento de proteção individual. É importante que você como colaborador ou você como empreendedor, que você oriente os seus colaboradores, os seus colegas à utilização de EPI. Às vezes existem alguns tipos de EPI que são primordiais para o exercício da atividade. Por exemplo, aqui nessa imagem nós podemos ver aqui que uma atividade relacionada à construção civil, mas não estão utilizando o EPI correto. Estão utilizando chapéu, um sombreiro aí para se proteger do sol, mas o EPI correto deveria ser um capacete de proteção. Falamos também em relação ao acidente de trajeto, que é aquele que ocorre durante o percurso habitual entre o local da residência do trabalhador até o seu local de trabalho, ou vice-versa. Então,
durante o percurso que você faz lá do seu trabalho até na sua casa de volta, ou de ida para o trabalho, da sua casa até no seu trabalho, isso você pode estar acontecendo um acidente de trajeto, mas é importante lembrar que se você desviar a rota, ou por exemplo, você sai às 18 horas do seu trabalho e sofre um acidente lá, se a distância não for tão distante do seu trabalho, vamos supor às 9 horas da noite, ou às 10 horas, 22 horas, e aí não vai mais configurar. Por quê? Aí vai investigar, você passou lá na casa de um amigo, na casa de um colega, então deixou de ser o seu trajeto normal ali. Nós vamos ver agora um vídeo para relembrar tudo isso que a gente falou aqui, para fixar mais essa questão sobre os tipos de acidentes de trabalho. Há quem acredite que a preocupação com a segurança do trabalho está relacionada somente com profissões de alto risco. Errado. A evolução tecnológica trouxe grandes benefícios para a humanidade, mas alguns riscos também. Isso porque estamos numa era em que as pessoas não se preocupam com a saúde mental e nem física, e os novos hábitos acarretam em situações desagradáveis. Acompanhe agora alguns casos comuns de acidentes de trabalho. Doença profissional. Está ligada diretamente à profissão do trabalhador. Pode ser desencadeada por conta do exercício do trabalho. O acidente típico se caracteriza pela atividade profissional do acidentado. Desempenhando sua função, algo acontece de errado e o machuca. Acidente de trajeto. Ocorre durante o trajeto de sua residência até o local do seu trabalho ou vice-versa. Prevenir é a palavra certa, tanto para o trabalhador como também para o empregador. Bons estudos e até a próxima. É isso aí, você acabou de ver que a questão primordial da segurança no trabalho é você se prevenir, você cuidar para que não sofra esse acidente. Por isso a importância de utilização de EPIs correto ou equipamentos corretos para transporte ou manutenção de todos os equipamentos. Nós vamos falar agora sobre alguns benefícios aos acidentados, a quem sofre o acidente, alguns benefícios acidentários. Os benefícios têm por finalidade ajudar os trabalhadores que, no exercício do seu trabalho, apresentem doenças ocupacionais ou sofram acidentes que diminuam ou impeçam as suas atividades laborais no intuito de assegurar a subsistência dos mesmos. Então, o benefício ele visa dar um sustento financeiro, um sustento monetário durante o tempo que vai estar interrompido a sua capacidade de realizar suas atividades normais. Nós vamos ver alguns tipos de benefícios aqui, nós detalhamos isso na nossa aula, mas nós vamos estar falando os principais aqui, que é o auxílio-doença acidentário, que vai estar recebendo auxílio, o auxílio-acidente, sofreu um acidente, aposentadoria por invalidez acidentária e pensão por morte acidentária e abono anual. Então são vários aí, hoje como é uma revisão dos nossos conteúdos, espero que você tenha lido os nossos slides, revisto os vídeos, nós não vamos detalhar cada um deles porque o nosso tempo hoje não é tão extenso sobre esses assuntos. E aí nós vamos passar pela parte de prevenção, que é uma das obrigações da empresa também. Nós vamos falar sobre equipamentos de proteção individual. Todo dispositivo, o que é equipamento de proteção individual? Todo dispositivo ou produto de uso, como o nome já diz, individual, utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaça à segurança, à saúde e à saúde do trabalhador. Então nós temos alguns tipos de equipamentos aqui, algumas sinalizações também, que é importante também que as empresas tenham, mas o equipamento de proteção individual, ele o objetivo dele é proteger
algum tipo de risco que o trabalhador esteja ameaçado. A empresa, quem é obrigado a fornecer o equipamento de proteção individual? A empresa é obrigada a fornecer aos seus empregados, aos seus colaboradores, gratuitamente, sem cobrar nada, o equipamento de proteção individual, o EPI. A empresa deve oferecer o equipamento que está adequado ao risco em que o trabalhador desempenha a sua função. Então esse equipamento ele deve estar em perfeito estado de conservação e funcionamento. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde do empregador. Então é importante que esse equipamento esteja em perfeito estado. Uma coisa importante aí que talvez você deve estar se perguntando: mas a todos os trabalhadores que deve ter um capacete lá, deve ter o protetor auricular, deve ter o cinto. Não, é de acordo com a sua atividade. O técnico em informática, ele não vai, se ele não trabalha, não está dentro ali de uma construção civil, ele não vai ter necessidade de trabalhar com capacete, que até geralmente a gente trabalha aí no escritório, nessas questões, e não vai condizer com a questão. Mas o EPI, a empresa deve oferecer obrigatoriamente quando oferece, para oferecer proteção a um risco que esse trabalhador sofre no desempenho da sua atividade. Tipos de EPI, podemos citar aqui capacete, óculos de segurança, protetor auditivo, a máscara aí que é o protetor para a respiração, luvas. Existem vários tipos, vai depender do tipo de modalidade. Nós temos aí outro tipo, aí um fone que é protetor auricular também. Temos cinto de segurança, se for utilizar. Às vezes um uniforme especial que protege. Você pode observar aí, existem algumas funções que essa calça aqui que o nosso modelinho está usando aqui é uma calça mais resistente do que a normal. Calçado de segurança com o bico de aço, protegendo aí. Se o nosso colega tivesse com um calçado de segurança ali, o computador teria caído, não teria dar danos ao trabalhador. Então é importante que a empresa esteja atento aos tipos, pesquisem sobre isso, qual o tipo de EPI que está relacionado à função que o trabalhador vai desempenhar. Nós falamos também na nossa aula sobre ruído. É importante a gente se proteger também em relação a alguns tipos de ruído. Não sei se vocês se recordam, mas nós falamos na nossa aula também que a perda da capacidade auditiva cada um de nós, ela é uma das poucas coisas do nosso corpo humano que não se reconstrói. Então, se você perdeu, você não vai conseguir reconstruir aí a sua capacidade auditiva. É muito importante. Aí, só para a gente falar, nós não trabalhamos muitas vezes com algo com muito barulho, perto de muito barulho, mas muitas vezes a gente tem o costume de trabalhar com fone de ouvido. E às vezes esse fone de ouvido está num volume muito alto e vai ser prejudicial à sua saúde. Essa semana eu estava conversando com um colega e ele falou: Samuel, eu estou diminuindo a forma de ouvir música no fone de ouvido. Por quê? Porque eu fui ao médico com um problema no meu ouvido e ele falou que daqui uns 2 meses eu já ia ficar surdo. O médico exagerou um pouquinho ali, mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente escuta muito alto e pode ser prejudicial à nossa saúde e a gente vai estar perdendo a nossa capacidade auditiva e vai estar carregando isso para o resto da nossa vida. Então é importante, regule o volume aí do seu fone de ouvido para que não seja prejudicial à sua saúde. Então o ruído é todo o som que ouvimos de maneira indesejada. E aí eu falei do fone de ouvido, às vezes é desejado, você quer ouvir alto ali mesmo, mas também pode ser prejudicial à sua saúde. Quando a gente fala de ruídos
indesejáveis é que são obrigados o protetor auricular ou o fonezinho lá para tampar essa entrada de ruídos muito altos. Então é importante a gente ter esse cuidado aí na nossa atividade do dia a dia. Nós falamos lá na nossa segunda teleaula, nós falamos sobre as normas reguladoras, algumas questões que regulam a segurança do trabalho e algumas outras questões. As NRs, normas reguladoras, também conhecidas como NRs, regulamentam e fornecem orientações sobre os procedimentos obrigatórios relacionados à medicina e segurança no trabalho. Por isso que nas nossas aulas nós utilizamos bastante normas reguladoras, bastante NR como as definições aí de conteúdos que a gente falou. Como anexo, as NRs vêm como anexo à CLT, Consolidações das Leis do Trabalho, que são de observância obrigatória por toda a empresa. É importantíssimo que a empresa se atente a essas questões. A portaria de número 3.214 e as suas alterações, ela é de 78, mas sofreu algumas alterações, estabelece que as normas reguladoras que devem ser observadas por empregados e empregadores regidos pelo regime CLT. Quando a gente fala CLT, como eu vou saber se eu sou regido pelo regime CLT? Se a sua carteira é assinada pelo seu empregador, você está regido pelo regime das consolidações das leis do trabalho. Nós falamos também da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Ela é formada por um grupo de pessoas, constituído por representantes dos empregados e do empregador. Então, o empregador vai indicar, eles são especialmente treinados para colaborar na prevenção. Nós temos falado aí que a medicina e segurança no trabalho, ela tem como objetivo prevenir, para que não aconteçam acidentes. Então, a CIPA ela vem atuando como uma forma de prevenir. Então, o objetivo dessa união é encontrar meios e soluções capazes de oferecer mais segurança ao local de trabalho e ao trabalhador. Então, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho, ela tem como objetivo criar uma atmosfera de segurança, algo que vai produzir uma segurança maior ao colaborador, aos trabalhadores. Então, como que se dá a composição da CIPA? O empregador, ele indica o presidente, secretário e o primeiro e segundo suplente do presidente e do secretário. E existe a eleição por parte dos empregados, do vice-presidente, do vice-secretário e dos primeiro e segundo suplente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O objetivo da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes: prevenir, olhar lá, criar medidas, olhar e ver quais são os riscos que o colaborador está tendo na sua atividade laboral e a forma de prevenir para que não aconteça acidente ou desenvolva doenças ocupacionais. Falamos também nas nossas aulas sobre a ergonomia. A ergonomia, a NR, a norma reguladora que trata dela, é a NR número 7. Conceito: ergonomia designa o conjunto de disciplinas que estuda a organização do trabalho, no qual existem interações entre seres humanos e máquinas. Então, essa relação aí. O principal objetivo da ergonomia é desenvolver e aplicar técnicas adequadas, ou técnicas de adaptação do homem ao seu trabalho e formas eficientes e seguras, lembrando aí segurança, de desempenhar a sua atividade visando a otimização do bem-estar e, consequentemente, o aumento da produtividade. Então, ela visa prevenir e criar situações que vai
melhorar o ambiente de trabalho e vai vai aumentar o bem-estar do trabalhador e, consequentemente, vai aumentar a produtividade. Quando a gente se sente seguro no nosso trabalho, quando nós estamos seguros, sabemos que não corremos risco nem de doenças ocupacionais e nem de sofrer um acidente, geralmente nós produzimos melhor, nós trabalhamos mais satisfeito nas nossas atividades. Nós aí mostramos aqui os 7 erros no escritório, 7 erros que às vezes a gente desempenha na nossa atividade. Primeiro, a mesa está muito alta. Você pode observar aqui os cotovelos, a pessoa para digitar está quase assim, então a mesa está muito alta, não é adequado. Vocês viram lá nós tivemos uma atividade do AVA lá que vocês tiveram que fazer a leitura de um artigo e lá falava que a ABNT existem normas para mesa, para as cadeiras de escritório. É importante a gente se atentar a isso. Segundo, a coluna está aqui fazendo uma curva, não está sendo apoiada corretamente aqui no local de apoio. Terceiro, o ar-condicionado está direto aqui no camarada. Nós somos de uma região que faz muito calor e geralmente se o ar está muito embaixo da gente, a temperatura fica, vamos supor, lá no 16 e aí quando você sai está no 32. Imediatamente um choque térmico, né? Porque você saiu de 16, dobrou a temperatura e aí vai acarretar problemas à sua saúde. Outra questão, a iluminação diretamente. E aí a gente viu aí que através da CIPA pode propor cortinas, pode propor um filme, alguma coisa para melhorar. E aí prejudica a visão aqui no trabalho e desempenho do trabalho. Em quinto lugar, muita gente pode fazer isso aí, comer lá na sua mesa, tá junto, comendo. Às vezes é até interessante você não comer aqui, porque faz parte daquele exercício de você levantar e ir lá na copa do seu trabalho, na cozinha, onde geralmente praticamente todas as empresas têm um local destinado aí para que os seus colaboradores fazem aquele lanchinho. Então é importante a gente se atentar a isso daí também. Sexto erro, encher debaixo da mesa. Acho que tem um espaço, vamos esconder um pouco aí os arquivos ou a bagunça, o chefe está chegando e às vezes não tem espaço correto para estar acomodando os pés. E por último, um erro que às vezes a gente comete não só no trabalho, pegar o telefone e colocar no ombro e sair falando aí por muito tempo, e aí pode estar gerando problema para a sua saúde. Então é importante a gente se atentar a esses erros aí. Você pode pegar essa parte aí, imprimir, levar para o seu trabalho para mostrar para os seus colegas como melhorar a atividade no seu trabalho. Falamos aí também dos principais problemas causados pela má postura, que às vezes você está tendo uma atividade aí, você está tendo um sintoma e por conta da má postura. Falei aqui, a professora Isabel já se ajeitou ali na cadeira. Muitas vezes nós temos o costume de ter uma má postura, às vezes inicialmente a gente acha que é mais confortável, mas pode estar desencadeando problemas aí para a nossa saúde. Por isso que é importante a gente cuidar da nossa postura em todos os locais, principalmente no local de trabalho, porque é onde nós passamos 8 horas, normalmente 8 horas diárias das nossas atividades. Então, muitas vezes dores nas costas, pescoço, braço, mãos, antebraço, pode ser causado pela má postura. Sensação de cansaço. Chegou no trabalho e já está sentindo que está cansado. Às vezes porque você dormiu mal, ou às vezes porque você tem uma má postura não só no trabalho, 8 horas e
senta de qualquer jeito, mas chega lá na sua casa, você se joga no sofá de qualquer jeito. É importante a gente cuidar da nossa postura, não só no momento do trabalho, mas em todos os momentos. Desconforto, outros problemas relacionados à lesão por movimentos repetitivos, por esforços repetitivos, que é a LER, ou a DORT, que é doenças osteoarticulares relacionadas ao trabalho. Então, são doenças que são amparadas pelas normas reguladoras, pela legislação da medicina e da segurança no trabalho, e que para a gente estar evitando. Aqui nós temos, né, a prevenção. Olha, vai desde como a gente olhar o computador, porque às vezes a gente não está posicionado corretamente, ombros, encostar as costas normalmente, os pés. Uma das coisas assim, muitas vezes a gente tem muitas empresas, não sei se vocês já observaram, que o colaborador ele tem um local para ele apoiar os pés, e isso ajuda, melhora na postura. Então é importante que a gente fique se atente no ambiente de trabalho ideal. Também isso é importante a gente relembrar bastante. A gente está encerrando a aula de hoje, mas não se esqueçam de relembrar essas questões aí de postura, de formas corretas de você se cuidar no seu trabalho. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o primeiros socorros. Como você reagir em algumas situações. Nós temos aqui uma história que a professora Isabel encontrou aí, compartilhou para a gente colocar no nosso material sobre primeiros socorros. É importante aí, o título aí, a manchete é "Homem salva colega infartado ao cair em cima dele". Então a queda provocou o impacto necessário para reanimar o amigo. Segundo o jornal, um homem ressuscitou um colega de trabalho que havia acabado de ter um infarto depois de cair sobre ele. O impacto da queda foi tão forte que funcionou como uma massagem cardíaca e fez o coração voltar a funcionar. Os engenheiros tomavam um café no intervalo do trabalho e lá na Escócia, quando tudo aconteceu. Kelvin sofreu um ataque cardíaco e se inclinou, caindo no chão. Ele caiu, sofreu um ataque, caiu. Em pânico, o seu amigo tentou levantá-lo, mas não conseguiu e caiu sobre o amigo. Como ele pesava 95 quilos, sua queda provocou o impacto necessário para reanimá-lo. Então isso foi uma forma aí de reanimar, e às vezes precisa de um impacto mesmo. Você já deve ter assistido algum filme ou alguma questão que o impacto da massagem cardíaca lá para reanimação é bem forte. E às vezes, se o seu colega sofreu um infarto aí, uma das dicas é você aí tentar reanimá-lo através. Mas é muito importante também, nós colocamos nas nossas aulas algumas dicas. Se a sua cidade, você fazer a ligação para o Corpo de Bombeiros, você está cuidando dessas questões, pegando situações em relação à polícia militar ou aos bombeiros, solicitando a informação de como proceder, porque às vezes no desespero a gente não tem uma reação, esquece o que nós vimos nas nossas aulas. Aqui nós falamos alguns tipos de queimadura e como a gente proceder para prevenir aí em relação, para evitar a dor. Então é importante que a gente saiba que a queimadura foi de 1º grau, 2º grau ou 3º grau. É sempre importante a gente tomar cuidado aí com as receitas caseiras, porque às vezes eu já vi muita gente ou queimadura ou machucado e acaba contaminando
a ferida ou o machucado. Não sei se vocês aí já conheceram algum exemplo assim, mas, professora, eu já vi casos da pessoa jogar pó de café. Creme dental. Creme dental, algumas outras questões que... E a pessoa pode pensar, o creme dental dá uma refrescada, pode pensar que está melhorando, mas pode estar piorando a sua queimadura e está agravando a situação. Temos também em relação a hemorragias. É sempre você ter em mente que você deve tentar parar essa hemorragia. Você colocar uma compressa limpa, seca sobre o ferimento. É importante que seja limpa para que não contamine e não prejudique aí. Usa uma tira de pano, pode ser uma gravata ou outro recurso que tenha à mão para amarrar essa compressa e manter bem firme para tentar estancar esse sangue. Aperte fortemente com o dedo ou com a mão ao encontro dos ossos nos pontos onde a veia ou a artéria é mais fácil de ser encontrada para estancar. Uma das coisas, às vezes pelo clima também, que acontece bastante, é a hemorragia. Nossa. Começa a sangrar o nariz aí, e agora o que acontece? Não sei se já aconteceu com algum de vocês aí, mas a gente tem que tomar cuidado. Uma das questões, fácil aí, você colocar a pessoa, isso você mesmo pode, se acontecer com você ou com alguém que você está vendo, colocar sentado, com a cabeça voltada para frente e deixar o nariz, apertando o nariz durante uns 10 minutos, porque aí vai estancar esse sangue. Caso a hemorragia não pare, não ceda, coloque um tampão, um gás dentro da narina, ou um pano ou uma toalha. É importante que também você pode utilizar um saco de gelo ali para estar resfriando, para estar auxiliando nessa questão dessa hemorragia. Ferimentos, nós temos algumas questões. Sempre é importante a gente cuidar da higiene, lavar as mãos. Sempre que possível, usar luvas se você for lidar diretamente com o ferimento. Ao invés de jogar qualquer coisa lá, primeira coisa, limpe o ferimento com bastante água corrente e sabão. Não sei se você já sofreu um ferimento e quando você chega lá no hospital, a primeira coisa que eles fazem é lavar esse ferimento. Eles não vão jogando nenhum tipo de remédio, não vão jogando nenhum tipo de receita caseira. Ele vai higienizar esse ferimento para poder tratar. Porque o que acontece? Se a gente joga outros tipos de produtos lá, não lava direito, não higieniza, às vezes no ferimento fica algumas questões, se machucou lá e entrou terra. Ou às vezes, lá no caso, já vi, professora, como eu falei anteriormente, de jogar o café. Está sujando mais e às vezes vem, cicatriza e não tem uma boa cicatrização e às vezes tem que reabrir esse ferimento para estar tratando dessas questões. Também falamos em relação ao desmaio. É importante a gente sempre manter o ambiente bem arejado. Geralmente quando alguém desmaia, a gente tem que evitar aquele tumulto. Todo mundo chega lá para ver. A gente tem que abrir espaço, tentar deixar arejado. Uma das questões é você colocar a pessoa, pode estar fazendo igual a figura aqui nos ilustra, posicionando a pessoa e sempre é importante que busque auxílio ao médico. Exato. Primordial. São medidas, primeiros socorros são primeiros socorros. Depois quem vai fazer toda a questão de acompanhamento e a equipe médica, pessoas que são especializadas na área. Não vamos tentar e deixar para outra semana, para quando infeccionar, levar ao médico. E nos desmaios também é importante aí. Professora Isabel. Tem uma coisa interessante que eu gostaria de falar com vocês, é que na linguagem dos socorristas existe uma nomenclatura, ABCDE, que são os primeiros procedimentos
que eles realizam. E uma das coisas interessantes é, verifica se a vítima está consciente. Ela está consciente, você faz tem uma conversa com ela, perguntando o que aconteceu. Você gostaria que eu prestasse os primeiros socorros? Olha, nós já estamos contactando, no caso o SAMU, o Corpo de Bombeiro, vai depender, como o professor falou, da cidade. Ter essa conversa, verificar o pulso da vítima, verificar se há algum tipo de impedimento nas vias aéreas. Então, esse tipo de coisa é bem interessante. Quando a gente fala assim, o que isso tem a ver, professora, com o meu cotidiano, com o meu dia a dia? Por que eu vou precisar disso? Eu lembro que alguém, uma certa vez, falou que prestar os primeiros socorros a uma vítima é uma questão de cidadania. Então, todos nós temos que estar a par dessas medidas, desses procedimentos. E como o professor falou, a primeira coisa a fazer é contactar a equipe responsável por prestar essa questão médica, né? Nós vamos apenas fazer os primeiros socorros, permitir que aquela pessoa, aquela vida não se extravie e alguns efeitos colaterais daquele acidente não venham aumentar. Então esse é que é o grande objetivo dos primeiros socorros. Eu vou dar uma de médica agora e vou lá e vou fazer um negócio qualquer. Mas é tentar contornar a situação. Isso é importante, que a professora Isabel relembrou, é uma questão de cidadania. Às vezes você tá assistindo aqui, talvez lá no seu serviço, no seu trabalho, não aconteça algum caso assim. Mas às vezes no trânsito você pode ajudar uma pessoa, você pode colaborar para que uma vida não seja ceifada por um acidente ou por alguma questão. Outra questão importante aí também em relação ao choque elétrico. Primeira coisa que a gente tem que fazer é interromper o contato da vítima com a corrente elétrica. Para isso, a gente tem que usar algum material que não seja condutor de eletricidade, por exemplo, um pedaço de madeira, um cabo de vassoura. A gente citou coisas aqui que possam ser de fácil acesso aí no local de trabalho. Certifique também que está pisando no chão seco, porque a gente sabe que a água ela também conduz a eletricidade. Se não estiver usando algo de borracha, um sapato ou uma bota. Proteja as áreas, porque o choque elétrico ele gera queimadura. Então a gente precisa proteger dessa questão das áreas da queimadura que gerou, você verificou que poderia estar gerando uma queimadura ali. Então verifique também a respiração e pulso. Gente, é muito importante você lembrar, se tiver em dois, um vai prestando esses primeiros socorros, o outro já vai entrando em contato com alguém especializado da área, para que você não faça algo que não seja aquilo que deve ser feito num procedimento de um acidente. Nós falamos também aí na nossa última aula sobre o meio ambiente, a importância de nós preservarmos o nosso meio ambiente e vale a gente relembrar que quando nós falamos de meio ambiente, nós até comentamos na aula passada, a gente tem aquela ideia de floresta, das matas, dos rios. Meio ambiente é todo local onde nós estamos inseridos. Nós, aí na sua sala de aula, antigamente era um meio ambiente igual muitas vezes a gente pensa, uma mata, era uma floresta. Natural, mas hoje já era um ambiente natural. Hoje já foi modificado pela ação do homem. E aí nós vimos também que o meio ambiente, de acordo com a Lei 6.938 da Política Nacional do Meio Ambiente, é o conjunto de condições, influências, alterações, interações de ordem física, química e biológica que permite e abriga ou rege vidas em todas as suas formas. Então nós estamos inseridos no meio ambiente. Então é importante que nós pensamos de uma forma preventiva também no nosso ambiente de trabalho, que às vezes não é um ambiente relacionado à parte ecológica, mas é um ambiente que deve ser preservado e deve ser cuidado. E as nossas empresas, nós vimos também na nossa aula que nós precisamos ter uma consciência ambiental, nós precisamos ter uma visão para que nós possamos recuperar algumas questões que o homem já danificou, para que não seja prejudicial para nós mesmos. E aí nós falamos sobre os estágios da relação entre o homem e o meio ambiente. O primeiro estágio foi lá, a professora Isabel citou
relembrou aí, né, que o homem vivia da natureza, ele é caracterizado pela preocupação com as forças da natureza. A professora Isabel citou aí que o homem encarava como Deus, tinha o Deus da água, o Deus da natureza, todas essas questões. Então tinha medo e era respeitado isso. Então gerou uma cooperação mútua. No primeiro estágio, o homem interagia, mas também ele cuidava do meio ambiente. Já no segundo estágio, crescimento autoconfiante. O homem já começou a modificar aí, ocorrem adaptações do meio às necessidades do homem. Conforme foram percebendo as necessidades, eles já foram dando uma modificada nessas questões. Então, e alguns fenômenos podem ser previstos e até compreendidos pelo homem. Já no terceiro estágio, já houve a parte que é denominada como agressão e conquista. Desenvolvimento, houve a urbanização, industrialização, mineração intensiva, várias questões, e aí a gente já vê uma situação já que é bem comum, né? Comum e que agrediu mais. O homem deixou de ter aquele respeito que ele tinha lá no primeiro estágio e começou a pensar mais na parte monetária, na parte financeira e esqueceu um pouquinho, deixou um pouquinho de lado a questão do meio ambiente. Já o quarto estágio é responsabilidade social, ética ambiental, consciência coletiva, ajustamento do homem às suas necessidades, a característica do meio. Então já começou a ter um pensamento que a sociedade tinha responsabilidade com a parte ambiental também. E aí a gente viu que existem várias fases no quarto estágio, e eu quero destacar aqui dos anos 90, que nós estamos inseridos aí nessas questões, sistemas de conceitos relacionados à sustentabilidade. Então, o homem começou a planejar suas ações e muitas vezes essas ações agora são para recuperar aquilo que já foi danificado nas outras fases ou até mesmo nessa fase, para que possa melhorar o meio ambiente. Por isso que lá na sua empresa, muitas vezes você vai ouvir falar sobre responsabilidade ambiental, além da responsabilidade fiscal, que é pagar os seus impostos, tudo certinho, da responsabilidade com os seus colaboradores, também tem a responsabilidade ambiental, pensando em projetos relacionados ao meio ambiente, a proporcionar uma melhoria no meio ambiente no qual estamos inseridos. Nós falamos também sobre a crise ambiental e algumas manifestações que geraram impacto ambiental. Aí nós temos algumas questões que diretamente ou indiretamente afetam das nossas atividades, que afetam as questões relacionadas ao meio ambiente. Nós falamos também na nossa aula sobre a legislação do meio ambiente. O que rege? Primeiro, a nossa Constituição Federal, que é a lei macro, e aí temos também a Lei 6.938, que é relacionada à Política Nacional do Meio Ambiente. Temos a 9.605, que trata dos crimes ambientais, e algumas leis temáticas relacionadas à flora, fauna, mineração, agrotóxicos, recursos hídricos, entre outras questões da legislação. Falamos também sobre a parte da gestão ambiental, que é muito importante a gente pensar. É um sistema que inclui a estruturação e organização das atividades. Atividades de planejamento, que está pensando aí, planejando questões sustentáveis, responsabilidades e práticas, procedimentos e processos, recursos para desenvolver e implementar e atingir e analisar criticamente e manter a política ambiental. Nós temos aí também um sistema de gestão ambiental que vai gerir aí, que deve ser cuidado em todas as questões ambiental. Isso está relacionado à parte de gestão empresarial, quando a empresa pensa ambientalmente.
também relacionado à área de vocês, a TI Verde, é pensar de uma forma consciente, agir de forma consciente nas suas atividades. As empresas também têm que pensar na sua eficiência energética, avaliar todos os equipamentos, todos os impactos que os seus equipamentos podem trazer. Falamos também sobre resíduos sólidos que a gente pode aproveitar, reaproveitar. Falamos nas nossas aulas aí o tempo que demora cada questão para se decompor aí. Só lembrando, o vidro, ele pode ser reaproveitado, reutilizado e o tempo de decomposição é 1 milhão de anos, vai ficar aí por muito tempo. Importante também, nas nossas cidades ainda não temos, mas vocês podem levar aí para as autoridades as coletas seletivas em relação ao lixo, ter o seu descarte da forma correta. E também é importante aí, antes da gente finalizar, que você pense de forma coletiva em relação aos seus... como você descarta os seus equipamentos. É importante que você cuide aí, você busque iniciativas, se na sua cidade não tem, você faça, pode estar desenvolvendo projetos em relação... Por quê? Para que desempenhe a consciência ambiental. E aí, nós chegamos ao final da nossa aula. Nós queremos desejar a vocês uma boa prova. Foi bom estar aqui com vocês, juntamente com a professora Isabel. Foi um tempo muito bom. Espero que vocês tenham aproveitado e quero ver sua nota 10 na nossa avaliação. Exatamente. Vou desejar boa sorte, porque boa sorte para quem estuda. Eu tenho certeza que vocês estudaram. Boa prova, um grande abraço, fiquem com Deus e quem sabe até a próxima, né? Um abraço, até a próxima. Deus abençoe.